Olá pessoal, saudações a todos! Hoje vamos com mais um vídeo muito didático que eu venho colocando aí no YouTube e ajudando muitas pessoas a entenderem melhor o mercado brasileiro. Tá? Eu tenho 16 anos no mercado brasileiro, 10 deles dedicados ao método Oliver Velez com adaptações. Adaptações essas, tá, que eu fiz na observação do mercado, ok? E eu coloco aqui cada vez mais para vocês e também nas mentorias, certo? E você tem a possibilidade de ver tudo isso ao vivo. Sim, pessoal, porque na Masterclass de 8h50 ao meio-dia, todos os dias, você tem a possibilidade de ver com o mercado aí movimentando essas minhas explicações. Muitas explicações que estão aqui no YouTube eu dou aqui na Masterclass. Né? Obviamente, na Masterclass é muito mais aprofundado do que eu dou aqui para vocês no YouTube. Tá? Então eu convido vocês a participar do Masterclass. O valor aí, pessoal, paga-se fácil aí. Tá? Você tem um plano semestral, recebe também as apostilas com 887 páginas, tá? Se você quiser fazer o plano anual também, não há problema, mas a partir do plano semestral você já recebe as apostilas, ok? E você vai estar comigo de 8h50 ao meio-dia. Tá? Então você imagina você comigo todos os dias observando todos esses detalhes ao vivo no momento que está acontecendo. Tá? Não é uma sala de aula, é uma sala de estudo, mas eu mostro como então você pode se colocar de uma forma mais inteligente no mercado, fazendo operações com mais inteligência, certo? Então é importante realmente você ter essas informações. Perfeito, pessoal? Então deixa o like no vídeo, compartilhem esse vídeo com pessoas que estão com certa dificuldade aí de obter gains mais interessantes aí no mercado, né? Muita batida para cima, batida para baixo que o pessoal faz aí para tentar acertar a direção, tá? Mas eu vou dizer a vocês que existem cartas marcadas aqui no mercado. Momentos que você sabe que você pode ter problemas. Momentos que alta incidência de stops aí, certo? E eu estava discutindo exatamente hoje isso com o pessoal da Masterclass. Eu já havia dito há uns 3, 4 dias aqui, nessa região, eu já havia dito que a brincadeira no dólar aí poderia acabar. Brincadeira essa porque houveram grandes trades aqui, day trades, tá? Muito bons aqui nessa região, muito bons, vários e vários dias aqui excelentes no dólar, tá? E chega no momento que ele não fica mais interessante. Né? Ele começa a travar, não é interessante. Quais são esses momentos, pessoal? Pode parecer fácil, mas não é bem assim. Né? O que acontece? Né? Regiões, eu estou mostrando aqui, isso é o gráfico do dólar no diário. Regiões de suporte no diário, certo? São regiões difíceis de serem feitas de day trade. Apesar de, mas o diário não tem nada a ver com day trade. E é verdade, muitas vezes o diário não tem nada a ver com o intraday, por assim dizer. Né? Você pode ter um diário abaixo das médias, chega naquele momento que ele vai subir. Né? Só que o que acontece? É uma região de briga dos preços. Essas regiões de briga dos preços vão se incomodar quem está no day trade e pode gerar alta incidência de stops. Então já é manjado, pessoal, nessas regiões. Ok? Aqui, por exemplo, quando eu estou gravando, eu ainda não estou nessa região. Provavelmente, se voltar nessa região de forte diário, várias batidas aqui no diário, provavelmente nós teremos aí o mesmo problema nesse ativo. Tá? Problema esse que se manifestou aí nos últimos dias. Agora, o que acontece? Uma coisa muito importante é vocês não acreditarem em tudo que eu falo. Vocês devem olhar nos gráficos aí para ver se o que eu falo tem realmente uma grandes possibilidades de estar certo. Ok? Então, assim, claro que existem exceções. O próprio Oliver disse, não me venha com a exceção, me venha com as maiores possibilidades. Tá? Então, algumas pessoas podem chegar para mim e falar assim, Ana, você não está falando corretamente, porque nesse dia que aconteceu isso. Não, mas eu não estou falando desse dia ou de 2 dias, eu estou falando no geral. No geral, o que eu estou falando é mais assertivo ou não? Tem o porquê está acontecendo isso ou não? É isso que eu quero que vocês deem uma olhada. Mas eu vou fazer isso para você. Tá? Eu vou dar uma olhada aqui para vocês no intraday. Tá? Eu coloquei esse ponto aqui que é uma região. Tá? Essa região ela é uma região marcada aqui com fundos.
certo? Claro que o primeiro fundo dessa região você nunca vai saber, mas depois do primeiro fundo, depois desse fundo aqui, essas regiões aqui, ó, elas já são manjadas. Manjadas em que sentido? Manjadas para possibilidades altas aqui de stop, seja na ponta compradora ou na ponta vendedora. Porque ele trava aqui, ele alto índice de volatilidade nessas regiões, porque tem muita compra devido ao suporte. Tanto assim como vai ter muita venda quando atingir essa resistência. Então essas situações aqui para mercados futuros são manjadas que têm alto índice de stop. Então um operador que quer fazer operações aí de uma forma mais tranquila, tá, deve evitar essas regiões. Deve operar entre essas regiões em momentos que vocês estejam entre a região de suporte ou de resistência. Ah, Senna, mas isso é pouco tempo. Não, não é pouco tempo. Aqui, por exemplo, a partir desse dia aqui, que já ficou mais acima da média, você teve grandes oportunidades. Essa parte aqui toda que eu estou mostrando aqui, tem muitas possibilidades de gains aqui, tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora. E aqui também, né, saindo desse detalhe aí também, dessa região, nós temos também grandes possibilidades aqui. Né? Então, não necessariamente você já vai ficar muito tempo sem operar. Não. Aqui, por exemplo, você ficou uns 4 dias sem operar, né? Aqui uns 4 dias sem operar, daqui a pouco está voltando aí para as suas operações, né? Então essa região é realmente difícil. Tudo bem, então vamos dar uma olhada, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, né? Vamos dar uma olhada, caso aconteça alguma coisa, né? Caso eu não esteja falando alguma coisa correta, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, né? Esse dia aqui, né? Que está, vocês estão vendo que está entre essa região aqui, ó, bem marcadinho aqui. Pois bem, o que acontece que nós tivemos aqui, por exemplo, ó, você tem poucas possibilidades. Observe que esse Bear 180 aqui, ele já foi, né? E você não deve operar aqui, não é interessante você operar devido à proximidade da média móvel de 200 períodos. Né? Então você tem um suporte forte aqui, você não sabe se ela vai, então não tem condições de operar. Né? Você tem outra condição aqui interessante, uma RBI, mas essa RBI está presa na M200, quer dizer, está preso o Bear e vai do mesmo jeito, está preso a RBI e vai do mesmo jeito, quer dizer, mostra aqui como está difícil operar esse dia. Né? Aqui nós temos uma região de Lock 4, ela foi só um pouquinho, depois voltou. Só aqui, pessoal, já dá para ver, aqui eu já estou lá na 2 horas da tarde, já dá para ver que está difícil. Pois bem, presta atenção, ó. Olha essa linha que eu coloquei aqui, ó. Tá vendo essas 2 linhas? Ó? Perfeito, vamos dar uma olhada se está fácil operar nessa região, certo? Olha lá, o que nós temos aqui, não temos nada aqui, praticamente nada, ok? Se você forçou um pouquinho, você pegou essa RBI aqui, foi muito difícil, acabou indo. Mas também não foi muito fácil aqui esse trade, não. Vamos continuar, tá? Um trade aqui, ó. Será que nós tivemos... Opa, aqui nós tivemos um trade de qualidade, né? Tirando um pouco a ideia do problema aqui, certo? Porém, se vocês... Aqui nós tivemos um trade de qualidade aqui, ó. Uma DBI aqui no meio. Porém, vocês podem ter visto aqui, ó, vocês conseguem ver que antes disso nós já tivemos um bolo danado aqui, né? Nós ficamos embolados aqui para aí depois ele resolver. Quer dizer, difícil, muito difícil aqui, mesmo não exatamente na região, mas perto da região ainda está difícil, certo? Pois bem, eu vou sair um pouco dessa região, pessoal, olha lá. Agora, tá vendo aqui essa parte que ficou um pouco mais para baixo. Tá? Vamos ver se aqui, com essa parte aqui um pouco mais para baixo, nós tivemos algumas possibilidades aqui melhores, certo? Pois bem, aqui, né? Primeira coisa aqui, o que nós tivemos aqui? Houve sim uma possibilidade de uma RBTO aqui, né? Houve essa RBTO amparada pela M200, tudo bem que a 20 ainda está inclinada para baixo, né? Mas essa RBTO está muito forte em relação... amparada pela 200 também, e deu um gain interessante. Né? Aqui você teve uma NRB,
Uma NRB que eu explico aí nas mentorias, tá? Existe a possibilidade de venda e foi muito bem. Quer dizer, um trade aqui mais ou menos porque ela estava inclinada para baixo, aqui esse trade já apareceu interessante aqui nessa NRB, né? Eu estou acima, lembrem-se, olha lá, acima dessa linha, certo? Vamos dar uma olhada em outro dia aqui, acima da linha, tá? Acima da linha, ok? Pois bem, aqui uma NRB maravilhosa, tá? Sem trava alguma aqui, sem problema algum, uma NRB maravilhosa, deu 1 para 1, deu 2 para 1, maravilhoso essa NRB. Depois dessa NRB, foi possível aqui uma Martin. Isso é uma Martin, o acionamento da Martin está aqui, um trade maravilhoso, tá? Alvo final no 200, você não sabe se vai mais, mas deu um trade aqui, ó, maravilhoso, de 30 pontos, 31 pontos, 32 pontos, quer dizer, eu estou acima da linha que eu marquei, né? E segue o baile, né? Prestem bem atenção, mesmo dias que estão mais em baixa, né? Dias que estão mais em baixa aqui, ó, o mercado consegue fluir, certo? O mercado consegue fluir de uma maneira assim mais natural. Um Bear 180, um pouco fraquinho, é verdade, tá? Mas vai naturalmente, tá? Vai naturalmente, sem problemas dessa região, sem problemas dessa região. Quando vai então para a região, vou voltar aqui no diário, quando vai aqui para a região, né? Uma região já, é claro, como eu disse antes, você não vai saber quando né? Você vai ter que passar por problemas primeiro numa região para entender que é um suporte. Mas depois que faz no diário um suporte aqui, sobe, mostra que é um suporte, todas as vezes que bater aqui, ó, você vai ter problemas, tanto aqui quanto em cima, tá? Então, você tem esses detalhes, né? Voltando então do jeito que eu havia falado com vocês, ó, enquanto você está na linha, né? Enquanto você está na linha, são poucas oportunidades que você tem, e os trades são bem difíceis, trades aqui que você tem que se arriscar mais, eles não vão imediatamente, né? Esses são os trades, às vezes, obviamente, alguma vez da possibilidade, né? É aquilo que eu falei, não existe 100%. Então não adianta você chegar aqui e falar assim, ó, mas esse aqui deu certo. Eu não me interessa esse aqui, eu estou falando no geral. No geral, trades nessa linha que eu coloquei, vocês estão vendo como interessantes? E eu não peço você somente para aceitar o que eu estou falando, não. Façam a experiência, tá? Peguem, tá? Para ver se essas regiões aqui, elas são as regiões que ajudam realmente vocês aí ou não. Então, assim, esses são os detalhes importantes. Então, existem regiões melhores para serem operadas, sim. Quais que são as regiões melhores para serem operadas? Regiões que não estão em suporte, tá? E outro detalhe que eu já falei várias vezes, né? Regiões a favor da tendência, né? Se você está a favor das duas tendências no diário, os trades compradores aqui nessa região são mais potentes que os trades vendedores. Se você está abaixo das médias, os trades de intraday aqui, vendedores, junto com a média, junto com a força vendedora, também serão mais eficientes que os trades na ponta compradora aqui. Então aqui é alta incidência de gains para quem está também comprado no intraday, a favor do intraday, e alta incidência de gains para quem está vendendo a favor do intraday, um intraday de baixa junto com o macro baixista. Então o objetivo é você se colocar com o macro e com o intraday altista e com o macro e com o intraday baixista nesse caso. Essas regiões devem ser evitadas para quem não gosta de operar, não gosta de sofrer grandes emoções aqui, né, tem uma certa dificuldade. Né? E também regiões no meio da média também devem ser evitadas, tá? Regiões no meio da média também não são interessantes, tá? Então tem regiões já marcadas aqui, são mais difíceis de serem operadas aí sim, e que tem um nível de stop maior. Então as pessoas que estão preocupadas aí em aumentar o percentual de acerto, claro que todo mundo tem essa ideia, né? Mas tem pessoas que gostam de tentar ganhar dinheiro todos os dias, né? Mas para quem quer observar detalhes assim mais contundentes aqui de gains melhores, com mais possibilidades, as odds, né, que o próprio Oliver diz, as maiores odds, que são as possibilidades, estão em regiões que não estão nessas linhas aqui. Perfeito, pessoal? Bom, deixa um like no vídeo, comentem no vídeo, essa é uma questão um pouco mais complexa aí,
Mais detalhes aí na Masterclass. Abraço a todos, mais vídeos virão.